Olá, seja bem-vindo ao canal FBS Comunicação. Nesta videoaula estudaremos outros processos de formação de palavras. Videoaula preparada para os alunos do Ensino Fundamental 2 e para os amantes desta tão complexa e amada língua portuguesa. Vamos que vamos! E quanto aos demais processos de formação de palavras, nós temos abreviação ou redução, gíria, hibridismo, neologismo, onomatopeia e sigla. Vamos começar então pelo processo de abreviação ou redução da palavra. Consiste na utilização de parte de uma palavra no lugar da sua totalidade, ou seja, a palavra é reduzida até o limite de sua compreensão. E vejamos então alguns exemplos de abreviação ou redução. Na palavra microcomputador, nós reduzimos para micro. Motocicleta, moto. Cinema, cine. Pneumático, olha lá, muita gente não sabe que o pneu, quando fura lá, que você vai lá trocar, na verdade você está trocando o seu pneumático, que é o pneu. Televisão, TV, quilograma, quilo. E vejamos mais alguns exemplos aqui de redução de palavras agora com os nomes próprios. Olha o nome da minha esposa aí, ó, Fernanda. Nanda, te amo, amor. Ó, homenagem a você aqui também. Minha tia Francisca, mais conhecida como Tia Fran, também está aqui. Um beijo, Tia Fran, te amo bastante. José, podemos chamá-lo de Zé. Joaquim, Kim. Eduardo, Edu. Grande abraço, Eduardo, amigo aí de longas datas aqui de Praia Grande. Conseguiram entender então? Existe redução para nomes. E vejamos então alguns exemplos de abreviatura. Antes de Cristo, AC, ponto, tá? A.C. ponto. Não se esquecer da pontuação. Depois de Cristo, D.C. ponto. AC, DC. Apartamento, olha só existem duas formas para se abreviar a palavra apartamento, tá? AP ponto ou aparte ponto. Tudo que passar disso não existe, não é validado pela NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira, tá? Eu não vou nem dizer como é que costumamos ver nas placas publicitárias por aí. Então só existem essas duas formas, ok? Avenida, AV ponto, cuidado, ponto até aqui, o ponto não é enfeite. A partir de metros, tá? Metros, horas, minutos, segundos, né? Tanto no singular quanto no plural, você vai colocar apenas a letra, né? No caso aí, exceção aí de minutos, que é M e N, sem ponto, sem S, sem qualquer outra coisa, tá? Metros ou metro M. Segundo ou segundos, apenas o S. Minuto ou minutos, M e N, tá? Unidade de peso, unidade de medida, sempre abreviado dessa forma aí, tá? Sem ponto, sem S ou qualquer outra coisa. Litros, a mesma situação, tá? Apenas o L, sem pontuação, sem S, tanto para o singular quanto para o plural, ok? E agora vamos conhecer o processo formado pelas gírias, tá? Que são palavras ou expressões, conhecidos também como fenômenos linguísticos. Então, essas palavras e expressões são criadas por grupos sociais ou profissionais. E vejamos então alguns exemplos, como cara, vocativo para amigo ou colega. E aí, cara? Oi, cara, tudo bem? Coroa, na acepção de mulher mais velha, né? Aqui nós temos milianos, olha, milianos que eu te conheço, ou seja, há muito tempo. Firmeza quer dizer com certeza.
Pico, indicação de lugar interessante. Olha, ali tem um pico super interessante. Olha, tá dando onda naquele pico ali, naquele lugar ali interessante. Temos mano também, uma gíria muito usada pelo pessoal do Sudeste, né? E aí, mano, vocativo para amigo ou colega, ok? E agora vamos conhecer o processo chamado hibridismo. É a junção de elementos, radicais ou afixos, pertencentes a línguas diferentes. E vejamos a partir de agora alguns exemplos de hibridismo. Temos a palavra burocracia, burro, radical francês, mais cracia, radical grego. Outro exemplo de hibridismo, nós temos aqui automóvel, auto, radical grego, mas móvel, radical latino, vem do latim, ok? Terceiro e último exemplo de hibridismo. Vejamos aí a palavra televisão. Tele vem do grego, é de radical grego. Opa, deu engasgada aqui, tá? Vamos lá de novo. Tele, radical grego, mais visão radical provindo, oriundo do latim. E apresento a vocês, a partir de agora, o neologismo. É um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou expressão nova, ou na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente no idioma. O neologismo pode ser fruto de um comportamento espontâneo, próprio do ser humano e da linguagem, ou artificial para fins pejorativos ou não. Geralmente, os neologismos são criados a partir de processos que já existem na língua. Pode ser o processo por justaposição, por prefixação, aglutinação, verbalização e sufixação. E vejamos aqui um exemplo bem legal acerca do neologismo, diálogo entre duas pessoas. Fernanda, tu és vegetariana? Não, ela responde, sou sobremesiana. Olha só que interessante. Criou-se aqui o neologismo para dizer que a pessoa prefere comer sobremesas do que comer vegetais. Apresento-vos agora a onomatopeia. Ocorre pela reprodução gráfica dos sons dos objetos, dos instrumentos, da fala, dos animais, da natureza. E vejamos a partir de agora alguns exemplos de onomatopeia. Temos o tic-tac, representando o som de um relógio, tic-tac, tic-tac, de um objeto, certo? Temos o zoom, zoom. Geralmente são aqueles voos rasantes que os mosquitos dão bem ali na área da nossa, dos nossos ouvidos, né? O reco-reco, o som de um instrumento musical. Temos o buá, a representação aí do choro de uma criança. Nas revistas em quadrinhos nós percebemos muitas onomatopeias, né? Temos o uau, 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 né? O latido aí de um cachorro e o tico-tico, que é um tipo de pássaro, certo? Mas tem outros significados também que eu vou deixar aí o desafio para que vocês pesquisem no dicionário outros significados da palavra onomatopaica chamada tico-tico, ok? E chegamos nas siglas. A sigla é formada pelas iniciais de uma organização, entidade ou associação. E vejamos aqui alguns exemplos de sigla, ok? Temos a USP, Universidade de São Paulo, BA, né, o BA aí representando o estado da Bahia, tá? E a NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira. As minhas aulas têm de estar em consonância com a NGB, que é a Nomenclatura Gramatical Brasileira.
E vejam agora como as siglas são abreviadas no plural. CPFs, olha, o S minúsculo aí, as três primeiras letras, percebam, ou no caso de PM são duas letrinhas todas com letras maiúsculas, já vamos falar mais sobre isso, tá? Mas as siglas têm plural. E ainda sobre a pluralização das siglas, ela dar-se-á com o acréscimo de um S minúsculo e sem o apóstrofo, que aquela vírgula aparece, se assemelha com a vírgula, mas ela é colocada na parte superior, ao lado, né, geralmente de uma letra, ok? Então nós temos CPIs, tá, o S minúsculo, IPVAs, IPTUs e tantas outras siglas que existem quando queremos deixá-la, quando há necessidade de colocá-la no plural, acrescenta-se o S minúsculo, certo? E siglas até três letras, grafá-las com todas as letras maiúsculas: CEP, RG, ONU, USP, PUC, BA, né, o BA, que é a sigla aí do nosso estado da Bahia, tá? Também existem siglas com letras maiúsculas e minúsculas também, como a UMB, né, que é a Universidade de Brasília, CNPq, EA, né, e tantas outras que vocês perceberão, caso queiram aprofundar ainda mais sobre o estudo das siglas, quiserem conhecer outras siglas também que têm as suas letras misturadas, é só pesquisar, porque também existem essa salada aí de misturas de letras maiúsculas e minúsculas. Realmente, na hora de fazer uso opa, dei mais uma enrolada aqui na língua. Na hora de fazer o emprego, o uso de algumas siglas, é importante que vocês, se não tiverem se sentindo seguros na hora de usá-las, é importante que vocês pesquisem para não passar vergonha. E vejam que curioso, algumas siglas deixaram de ser siglas, ou seja, não são siglas. Pois é, não são mais consideradas como siglas a palavra, né? Ibope, AIDS e outras mais são apresentadas nos dicionários como palavras, como vocábulos. Então, se são palavras, se são vocábulos, não são mais siglas. Então, fiquem aí ligados quando precisarem fazer uso de siglas, porque algumas deixaram de ser e se tornaram palavras, ok? E chegamos no processo de formação de palavra chamado estrangeirismo. É o uso de palavra, expressão ou construção estrangeira que tenha ou não equivalentes na língua portuguesa. E a partir de agora vamos conhecer alguns estrangeirismo. Acarajé, esta palavra é oriunda da África, tá? Mais conhecida também como sanduíche de baiano, né? Quem não comeu é bom comer porque é muito gostoso. Esse bolinho de feijão lá da minha terra, muito bom, muito gostoso, tá? Arroz provém do árabe. Deletar vem da palavra em inglês delete. Hambúrguer, olha, vem do alemão. Palhaço provém do italiano. Vôlei vem do inglês voleibol, ok? E atenção quando for escrever palavras estrangeiras não aportuguesadas, quando manuscritas são grafadas entre aspas, ok? E quando digitadas em itálico ou negrito, como a palavra site, que é o sítio eletrônico ou endereço eletrônico, tá? Vai grafar aí entre aspas, percebam que eu escrevi na lousa, já que eu estava usando a mão, né? Eu fiz uso das aspas. Se eu estivesse digitando, faria uso da palavra aí, né, do comando itálico ou negrito. Shampoo no inglês, né, tanto o site quanto shampoo em inglês, e tem a tradução para o português, que é o shampoo, começa com X e termina com U. E-mail, que é o correio eletrônico, da mesma forma, grafar entre aspas, quando for manuscrito, quando for digitado em itálico ou negrito.
cuidado, olha como é importante conhecermos as abreviações da nossa língua portuguesa para não passarmos vergonha. Vejam aí nessa propaganda. Temos aí banho e tosa, rações e acessórios, tá? Temos aí o acento agudo em cima do A colocado de forma equivocada, mas eu vou falar sobre isso numa outra videoaula, tá? E o nosso foco aqui é a abreviatura da palavra metro ou metros, no caso aqui 30 metros. Tanto metro, 1 metro, como 30 metros, tanto no singular quanto no plural, a abreviatura é uma só, é o M, sem ponto, sem S, sem T, sem nada, ok? Apenas o M, sem ponto, sem T, sem S. 30 metros, 30 M. E vejamos aqui mais um descuido com relação à abreviação da palavra apartamento ou apartamentos. Vai ser ou AP ponto ou a parte ponto, tá? Não existe aí essa abreviatura, não está em consonância com a NGB, tá? Essa abreviatura aptus ou APTOS aí, ponto, ok? E chegou a hora do nosso momento recapitulando na lousa. Por favor, quem tem o hábito de abreviar página no singular ou páginas no plural, como PG, PGS, por favor, não façam mais isso. No singular, apenas P minúsculo, P ponto, ou page com ponto, prevalecendo aí o acento da palavra página, que é uma proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada. No plural, PP minúsculo, tá? PP ponto, os dois P's aí minúsculos, tá? Ou pages, prevalecendo aí o acento e o ponto final. O ponto não é enfeite, tá? O ponto faz parte da abreviação da palavra página. E aqui é só um lembrete para que você não se esqueça de dar uma olhadinha na descrição desta videoaula. E o que vocês encontrarão lá? De vez em quando encontrarão desafios, links de mais vídeos relacionados a esta aula, leituras complementares, fontes para pesquisas, tá? Ali vocês terão de livros, dicionários e sites. Conhecerão também um pouco sobre os parceiros que apoiam este projeto. E não se esqueçam, tem recadinho também especial para você. E outras informações que irão gostar bastante. Como eu costumo dizer, aqui no meu canal não há filmes da Marvel, mas vale a pena ficar até o final.